Olá, boa tarde. Só fazendo um teste, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, está perfeito? Façam um sinal aqui. Veja se o seu rádio está no canal 4, está? Ok? Tudo bem? Me ouvem? Muito bem, nós já estamos de volta aqui com a nossa programação e agora é hora de iniciar os conteúdos da tarde, que como vocês sabem serão paralelos, ou seja, estarão acontecendo em simultâneo nas 3 salas. Lembrem-se que a agenda está disponível para download via QR Code que foi distribuído em todo o evento para que você possa aí acompanhar de perto horários e temas. Aqui na tela vocês também terão o QR Code aí para leitura. Nós lembramos que as apresentações que forem autorizadas pelos palestrantes, pelos oradores, estarão disponíveis aos participantes na próxima semana, assim como os conteúdos full em vídeo. Você também poderá solicitar o seu certificado digital de participação respondendo a uma pesquisa de satisfação pelo nosso e-mail. Então é um agradecimento aí que vocês participem. É claro que para nós é de extrema importância saber a sua opinião, para que a gente, claro, possa fazer sempre melhor nas outras edições aqui do nosso evento. Nós vamos começar e com enorme prazer que nós convidamos aqui ao palco para o painel Agenda ESG e Perspectivas para o Mercado de Seguros, este time maravilhoso de mulheres, Natália de Abreu, gerente executiva de sustentabilidade da Zurich. Seja muito bem-vinda, Natália. Convidamos também CEO da Ambipar Green Tech, Daniela Pedrosa. Muito bem-vinda, Daniela. Também está conosco Ana Paula Santos, diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda. E para moderar este time, nós convidamos Cristina Vaz, coordenadora de seguros corporativos da CPFL Energia. Sejam todas muito bem-vindas. E nós iniciamos então este painel com as palavras da moderadora Cristina. Olá, bom dia, bem-vindos. É muito bom estar aqui novamente aqui no painel da BGR, na Expo BGR, né? Já é o 3º ano que eu participo como moderadora. E eu queria agradecer aqui a presença das queridas Natália, Ana Paula, Daniela, para a gente falar um pouquinho desse tema que é o ESG, né? O ESG, que é Environment, Social and Governance, que é uma sigla em inglês que significa social, ambiental, social e governança. Essa sigla ela trouxe aqui para as empresas, né, para a gestão de riscos, uma preocupação grande com o impacto, né, com o impacto das empresas em si, do produto dessas empresas. E para ilustrar um pouquinho a importância do ESG, eu queria contar rapidamente uma experiência minha, experiência que eu passei há poucos meses. Eu pude estar em Londres, né, para fazer uma apresentação da CPFL Energia para o mercado ressegurador. E dentre todos os pontos, a gente teve diversas reuniões com diversos resseguradores, mas um dos pontos mais importantes e mais debatidos e de maior interesse dos resseguradores era como a companhia ela tratava as iniciativas de ESG. Não tá? Voltou? Não. Agora foi? Então vamos lá, voltar um pouquinho aqui. Então, só para ilustrar um pouco, eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive há poucos meses, né? Eu pude estar em Londres para apresentar a empresa que eu trabalho, a CPFL Energia, para os resseguradores internacionais. E um ponto muito importante e de muito interesse deles é como a empresa ela trata as iniciativas de ESG. Então, assim, é muito importante para a gente colocar o risco, para a empresa, para os resseguradores entenderem como a empresa trata os seus riscos e os impactos que esses riscos podem trazer para a sociedade. E eles interagiram muito, fizeram inúmeras perguntas sobre ESG, e isso demonstra, né, o quanto isso está diretamente ligado com o mercado de seguros e resseguros, né? Então, para a gente começar um pouco o nosso painel, eu vou passar a palavra aqui para a Daniela, que ela vai iniciar trazendo aqui um pouco da história da agenda ESG e gestão de riscos. Daniela, com você. Obrigada. Prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Bom, gente, eu acho que
A Cris ela já deu, né, iniciou aí falando um pouco, né, o que é o ESG, mas acho legal a gente dar um passo para trás e entender o papel da sustentabilidade dentro desse contexto todo, né? O ESG nada mais é do que uma nova roupagem da sustentabilidade, né? Há um tempo atrás aí a gente trabalhava muito forte, né? Há um tempo atrás, poucos anos atrás, 10 anos atrás, a gente trabalhava muito no sistema de gestão, né, integrado, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, qualidade, ou seja, as empresas que não tinham isso estavam alguns passos atrás. Na sequência, veio o compliance, né, que tomou aí um rumo, né, eu acho que um posicionamento muito forte, especialmente dentro, né, do universo seguradoras. Aí, na sequência, vem o ESG. E o mais legal é que toda vez que a gente fala sobre isso, o mercado taxa isso como um modismo. Né? Ou seja, é mais uma moda, sistema de gestão é mais uma moda. Aí vem o compliance, é só mais um termo. Aí vem o ESG, não. Você pode ter certeza que daqui a pouco vai vir alguma coisa. Na verdade, eu acho que nós estamos vivendo uma revolução. A gente está vivendo uma nova revolução, principalmente da sustentabilidade. O mercado financeiro, ele levanta essa responsabilidade, né, e traz essa nova roupagem, especialmente no pilar da governança, né, o G. Obviamente é um equilíbrio, né? A governança ela não funciona sem a questão, né, o pilar social maduro, sem o pilar ambiental, né, tendo ali, ou seja, se um tiver fora do eixo, vai desequilibrar todos os outros. E quando a gente traz para essa perspectiva aí do mercado de seguros, se a gente for pensar o ESG dentro dessa nova roupagem que o mercado financeiro coloca, né, traz aí, coloca a bandeira da necessidade e da importância da sustentabilidade dentro do mercado, se a gente pensar isso nada mais é também do que uma análise de risco, né? Ou seja, o ESG, o mercado financeiro, ele traz justamente para que os negócios, né, tragam uma segurança, principalmente para os investidores. Ou seja, no momento em que eu adoto uma análise, né, de riscos, que é, na verdade, um dos pilares aí do mercado de seguros, é um passo para eu desenvolver a agenda ESG dentro do negócio. E isso eu não estou falando só para o mercado de seguros, não. Eu poderia estar falando para qualquer negócio aqui. Mas eu acho que quando a gente faz uma análise, traz isso para dentro, né, de uma análise do mercado de seguros, o mercado de seguros ele já é pioneiro dentro de uma análise de riscos, porque o negócio dele é esse, né? E se a gente coloca hoje, daqui a pouco, né, a Nath vai falar um pouco aqui sobre os cases, né, as dores do setor, né, o que é implementar isso. A Ana vai trazer um pouco aí sobre esse novo marco regulatório, né, que nem é tão novo assim, né, se a gente for pensar. E eu acho que fica muito claro para onde nós estamos indo. Então, diferente do que muitos, né, ainda colocam, óbvio que a gente tem aí o risco do greenwashing, ainda existem, né, pasmem, né, ainda existem negócios que utilizam dessa imagem, né, não realista, né, da sustentabilidade, mas a gente tem uma preocupação hoje, dentro desses novos marcos, né, que traz a importância, né, principalmente das seguradoras, porque ela é um eixo, né? Ou seja, a partir do momento que o mercado de seguros aborda essa agenda, da mesma forma que o mercado financeiro impulsiona os outros mercados, a seguradora também, o mercado regulatório, né? O mercado de seguros, ele vai impulsionar outros negócios. Então, é um caminho sem volta. Então, não há de se falar aqui em modismo, né? Eu acho que na verdade, para onde nós estamos indo, né? E não há de se falar mais em dar passo para trás nem para dar impulso, né? Ou seja, ninguém olhar para o retrovisor, eu acho que é só identificar o que nós
as nossas dores lá de trás, que é muito do que a Nath vai trazer para a gente, e saber o que ainda há muito por fazer. Especialmente quando falamos do pilar social, né? Eu acho que se confunde muito quando fala de seguradora, a governança é talvez um dos principais, mas tem uma influência muito grande no social e uma influência maior ainda no ambiental. Haja vista que lá dentro das normas de sistema de gestão, já desde sempre, né, existem normas, leis, né, que obrigam os seguros, principalmente ambiental. Isso é uma lei, né? Eu não estou fazendo isso porque é uma política, é uma lei que precisa ser seguida. Então, eu acho que temos muito a fazer e é responsabilidade de todos nós aqui, né? Eu falo muito nas minhas discussões, nas palestras, que os CPFs, os CNPJs, eles são feitos por CPFs, né? Então, a responsabilidade é nossa, não há de se esperar, né, do governo, não há de se esperar do CNPJ. Ele vai começar aí por nós. Então, é por isso que a gente está aqui, todo mundo junto, né? Obrigada, gente. Obrigada, Dani. E fazendo um link aqui, né, a Ana Paula vai trazer um pouco para a gente de conhecimento sobre o marco regulatório aqui que a Dani citou e a Circular 666, que trata, né, desses requisitos de sustentabilidade que devem ser observados pelas seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar, capitalização, resseguradores locais. Então, passo a palavra aqui para a Ana Paula. Obrigada, Cris. Obrigada aí as minhas aqui de painel. Eu acho que eu vou fazer um pouco que nem a Dani falou, né? Eu vou trazer um pouco, né, de contexto histórico, né? Eu gosto de dizer que seguros, ele nasce por si sustentável. Ele tem um cunho, uma função social, porque é por meio do seguro que famílias se protegem, né? Que famílias protegem vida, patrimônio, que empresas protegem o seu fluxo de caixa, os seus negócios, né, que a infraestrutura de um país se protege contra eventuais problemas, seja de construção, seja problemas da própria, né, ocorrência do risco, da vulnerabilidade de uma construção. É por meio do seguro que executivos se protegem contra, né, algum tipo de intercorrência na condução de seus negócios. Então, o fim, né, assim, ele é trazer sustentabilidade, perenidade, né, para aquela sociedade. Então, eu acho que é sempre legal trazer isso, né? E o seguro, por si, ele tem uma função social, né, de trazer, trazer um equilíbrio financeiro para aquele ambiente, quer dizer, que vai além, né? Então, acho que é sempre bom colocar, né, e é o que eu gostei muito quando você fala dessa história que é modismo, não é modismo. Não se trata de modismo, né? Desenvolvimento sustentável, ele é cunhado a primeira vez em 1972, né? Na primeira conferência do clima em Estocolmo, né? O setor de seguros, né, já traz sustentabilidade nos seus debates e nas suas discussões desde 2009, quando firmou o primeiro acordo com o Ministério do Meio Ambiente para trabalhar e trazer questões de sustentabilidade para o setor. Então, acho que é legal colocar isso, né? Falando da confederação, né? A confederação aqui, para quem não conhece, para quem não é de seguros, né? A gente representa quase que 98,7% do setor de seguros no país, né? Então, a gente está falando de seguradoras, nós estamos falando de empresas de previdência privada, nós estamos falando de empresas de saúde, né, as operadoras, né, seguro saúde, operadoras de plano de saúde, e nós estamos falando de capitalização. Então, este é o setor que a confederação representa hoje, né? Obviamente, a gente tem aí grande atuação em parceria com a FENACOR, né, com os representantes dos corretores, e com a própria FENABER, que é a federação que representa aí as resseguradoras. E aí, do ponto de vista dessa trajetória de seguros, né, lá em 2000, né, eu falei um pouco de 2009, eu vou para 2012. Em 2012, né, a confederação firma, né, na verdade, ela é fundadora, é a primeira signatária no globo a assinar o Princípios pela Sustentabilidade em Seguros, né, o PSI, o famoso PSI, firmado ali com a UNEP-FI.
Então, a gente assina ali já um compromisso em 2012 de começar a trabalhar realmente de um ponto de vista de mais de compromisso, né, do setor de seguros com essa agenda que a gente chamava, né, de sustentabilidade. Hoje a gente trabalha ESG, né? Então, assim, né, é sempre também bom, interessante e bom ponderar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente trabalha a estratégia, né? E ESG são os indicadores, critérios, são os pilares que compõem a sustentabilidade. Isso também é bom, vamos colocar esses tipos de conceito. Então, a gente começa ali, né, o setor a começar a trabalhar alguns critérios, né, ambientais, sociais e de governança nas suas estratégias de negócio. Né? Então, a gente passa a ter uma publicação do setor em 2012 ainda, trazendo o relatório de sustentabilidade. A gente inova trazendo essa informação. Anualmente, a gente publica o relatório. Acabamos de publicar o nosso desse ano. Convido todo mundo a entrar no site da Confederação para conhecer, né, um pouco ali dos nossos números e indicadores. E desde então a gente vem trilhando essa jornada. Né? Então, e aí, né, a gente acaba, nós estamos integrados ao sistema financeiro, então a gente é equiparado à instituição financeira. Então, do mesmo movimento que aconteceu com o mercado financeiro, acontece com o mercado de seguros, do ponto de vista de começar entender esses critérios, a entender como esses indicadores funcionam e você começar a adotar algum deles, né, na condução da sua estratégia de negócios. Né? Então, assim, hoje a gente tem um setor que mais de 93% já acolhem, né, já adotam critérios ESG na condução das suas estratégias de negócio. Né? Esse número vai para, se não me engano, de 60% a 70% do ponto de vista. Continua? Então tá bom. Trabalho ali, os critérios. Tá melhor agora? Tá melhor? Beleza. E você tem ali, né, esses critérios sendo adotados já também na aceitação de riscos, né? Aquilo que dentro do setor a gente chama de subscrição, que é justamente o ato que as seguradoras têm, né, de olharem os seguros, precificarem os seguros, dimensionarem, precificarem esses seguros e fazerem um processo de aceitação desse risco. E uma das coisas neste movimento que aconteceu foi justamente, né, na adoção desses critérios você não tinha um nivelamento. Né? Então você tinha seguradores, né, com às vezes critérios um pouco mais rígidos, outras um pouco mais menos conservadores, por assim dizer. E aí houve um movimento do setor junto com o regulador, com a SUSEP, de começar um estudo de uma criação de uma norma, de um marco legal, que veio a ser a Circular 666. Né? Então, desde o início, né? Então, é uma norma que nasce realmente, né, da necessidade que o setor tinha de começar a nivelar como eles iriam adotar esses critérios em suas estratégias. Então, assim, passa o setor a conversar com o regulador, cria-se uma consulta pública, né, totalmente discutida, abertamente discutida com o regulador. E aí você tem uma nova, né, você tem ali a publicação, né, da nossa circular, que ela trata justamente, né, da gestão dos riscos de sustentabilidade. Né? Então, falando ainda do setor de seguros, nós, pela natureza, nós somos gestores de riscos. Né? Então, era mais do que natural que a gente tivesse esse marco regulatório, era mais do que natural, né, que a gente começasse a pensar nesse tipo de nivelamento e a gente começar a realmente a caminhar nessa jornada. Né? Então, o que a gente vê hoje, né, como estamos, a norma tem 1 ano de publicação, né? Então ela é segmentada de acordo com o tamanho das suas das supervisionadas, né? Então, quer dizer, você ao adotar os critérios, né, você tem ali, né, assim como acontece com os bancos, a gente tem 4 tipos de segmentos, né? Então, eles variam de acordo com o tamanho das operações, então, né, isso é levado em conta. É levado em conta, né, uma autoavaliação, então realmente
as supervisionadas, as seguradoras, enfim, ali as operadoras dos produtos de seguros, né, elas terem ali, né, as suas próprias políticas. Então é exigido que elas tenham umas políticas de sustentabilidade, que elas observem as próprias políticas de sustentabilidade. É colocado na norma que as empresas precisam monitorar, né, os compromissos de seus fornecedores, né, com essa agenda. Então, né, as seguradoras, as operadoras, eu vou chamar todas de seguradoras, tá? Então, gente, quem é de, né, capitalização, saúde, não ou previdência, aqui não, mas só para facilitar aqui a fala. Então, elas têm que olhar critérios de ACG na hora de contratação dos seus prestadores de serviços, né? Eles indicam os riscos que devem ser monitorados e a gente tem, obviamente, vários riscos, né? Então, riscos ambientais, né? Riscos patrimoniais, a gente tem riscos, né, que eu sempre acho importante a gente ponderar, sociais, de interesse público, né? Então, assim, você tem ali riscos que devem ser mapeados. Na fase que estamos agora, né, então aí eu falo enquanto setor, são os estudos de materialidade desses riscos sendo feitos. Então, assim, né, eu falo que está sendo uma dor conjunta, né? A gente conversa com com o pessoal de sustentabilidade com gestores de riscos, né? Então é justamente na construção desse estudo de materialidade, né, dos riscos de sustentabilidade, né? E provavelmente, né, não digo provavelmente, mas é quase que certeiro, né, o próximo movimento que a gente vai ter é algum, né, e hoje quem estava de manhã já ouviu ali um pouco do spoiler do Queiroz, né, que estava representando o nosso regulador, né, que foi a criação de um GT interno dentro da própria SUSEP, né, para estudar as sessões de seguros sustentáveis, né, os seguros verdes, enfim, trabalhar, né, na construção de produtos que sejam efetivamente e verdadeiramente, né, verdes, sustentáveis. E aí a gente pode achar a nomenclatura mais aderente para o negócio que a gente estiver ali conduzindo. Eu acho que, dando um panorama, né, eu acho que essa tem sido a jornada que a gente tem conduzido aí no mercado, no nosso setor. Ana Paula, obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Natália. A Natália vai trazer a visão aqui da seguradora, né? E como é importante a gestão dos riscos de sustentabilidade, né? Para trazer sucesso para as empresas, né? Ela vai trazer alguns cases de insucesso que eu acho importante que a gente aprende também com os erros, né? Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada a todas, né, por participar desse painel. Bom, boa tarde a todos, a todas. É a segunda vez que eu participo da BGR, então bastante honrada. E relembrando, no ano passado, né, eu estive aqui, inclusive com a Dani, dividindo o palco com a Dani, e eu abordei o tema, eu trouxe aqui para vocês o tema de mudanças climáticas, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, eu costumo dizer que mudanças climáticas é um guarda-chuva maior, né? E naquele momento eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, então a minha fala ela foi muito mais voltada num lado de convicção, pensando nas futuras gerações e no desenvolvimento sustentável, né? Então hoje eu vou falar também de mudanças climáticas, né? Mas eu pretendo trazer uma outra perspectiva, né? Trazer mais, aterrissar mais para a questão da gestão de risco. Até porque a gente está num contexto diferente. A gente está há 1 ano da Circular 666, eu falo que é a circular apocalíptica, né? O número, né? 666. E eu imagino que a grande maioria das seguradoras já começou a jornada para adequação dessa circular. Então, o mercado está mais maduro em relação à gestão de riscos, né? Então, por isso que eu direcionei minha fala, né, um pouco diferente do que eu fiz no ano passado. E para isso, para começar essa fala, né, eu trouxe aqui um ponto, uma definição sobre o que é gestão de riscos corporativos do IBGC. Tá? Imagino que a maioria de vocês saibam, mas eu trouxe aqui para organizar a minha fala. Então, o gerenciamento de riscos é um processo intrínseco ao planejamento estratégico de negócios para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos da organização. Por meio dessa gestão, é possível mapear oportunidades e reduzir a probabilidade e os impactos das perdas. Tá? Quando eu vi e peguei esse termo do IBGC,
eu não estou falando de riscos de sustentabilidade, eu estou falando de riscos corporativos. Mas se eu fizer, né, olhar os riscos de sustentabilidade, que a circular detalha muito bem quais são, e aplico nesse contexto, né, eu acho que, na verdade, a gente não está olhando, né, e eu converso muito isso internamente, né, não é uma coisa a mais, não é uma coisa nova. Na verdade, é uma gestão de riscos e agora eu vou ter que olhar para esse tema. Tá? Não é que ele começou a existir agora, mas agora a situação está mais preocupante, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter essas políticas, enfim, para nivelar o mercado, tá? E focando aqui na questão dos riscos de sustentabilidade, eu costumo dizer que são, enfim, né, dupla materialidade, né? A gente tem dois lados de uma mesma moeda. Então, os eventos internos, né? E também os eventos externos. Quando a gente fala de evento interno, do que a gente está falando? A gente está falando do como a nossa operação impacta, ou seja, o impacto da nossa operação. Quando eu falo desse outro lado da moeda, dos eventos externos, eu estou olhando o impacto na minha operação, né? E aí, vou falar primeiro dessa parte dos eventos internos, né? O quanto os nossos negócios, as nossas operações impactam, enfim, o meio ambiente ou a sociedade. Nesse contexto, a gente tem, né, um gráfico, né, que vocês podem olhar no IPCC, no relatório do clima, mas, enfim, existem várias outras fontes da NASA, enfim, que mostram o aumento da temperatura média global. E desde 1880, ali, final do século XVIII, essa temperatura vem crescendo drasticamente. E o que aconteceu, né, nesse mesmo período? A Revolução Industrial, tá? Então, junto com esse aquecimento global, a gente consegue fazer uma correlação muito grande com a Revolução Industrial. E na primeira fase, nas primeiras, né, fases da Revolução Industrial, a gente teve carvão, petróleo e eletricidade. Foram 3 itens ali que guinaram a Revolução Industrial. Tá? E quando a gente olha, né, esse gráfico do aumento da temperatura global, a gente chega numa conclusão de que o modo com o qual a gente vem fazendo negócios até hoje, ele não é sustentável. Né? Não dá para a gente continuar, né, fazendo negócios desse mesmo modo, porque, enfim, não vai ser sustentável. A temperatura vai continuar aumentando. E aí, para falar também e tangibilizar um pouquinho, tá, sobre o que significa, né, esses eventos internos, busquei aqui 3 cases para compartilhar com vocês, né? E a gente conversou, né? Não são cases de sucesso, são cases um pouco controversos, né? Tanto na questão ambiental quanto na questão social, tá? Então, o primeiro caso aqui que eu trago é um caso relativamente famoso da BP, da British Petroleum, né, que foi um vazamento no Golfo do México, bastante grande, um dos, enfim, principais ou piores eventos não intencionais, né, ambientais que aconteceu. E o que aconteceu com essa empresa, né? Além dos impactos ambientais que ela causou, né? Ela chegou a registrar no balanço dela 65 bilhões de dólares com perdas. 65 bilhões de dólares. E eu não estou falando, nesse montante, eu não estou falando do que ela perdeu em relação a vendas, eu não estou falando das ações dela que caiu, porque ela teve que vender, enfim, diversos ativos para conseguir se reerguer, né? Hoje ela ainda está aí, né? Mas foi um período conturbado até ela conseguir se reerguer, tá? Um outro caso que eu gostaria de compartilhar, esse talvez não seja tão famoso quanto da BP, é o caso do Martin Shkreli. Eu não sei se é assim que se fala ou sobre o nome dele, tá? Mas ele ficou conhecido nos Estados Unidos como o homem mais odiado dos Estados Unidos, da América. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre esse caso, né? Mas o que aconteceu? O Martin Shkreli, ele era CEO de uma farmacêutica que vendia medicamentos para algumas doenças e uma delas era a toxoplasmose, né? Enfim, ele estava sofrendo uma pressão dos acionistas, né, para aumentar a lucratividade e tudo mais. Então, ele decidiu que de um dia para o outro, tá, e foi bem isso mesmo, de um dia para o outro, ele aumentou o preço dos medicamentos para tratar a toxoplasmose em 5.000%. Então, imaginem, né, que enfim, eu estava comprando meus medicamentos, enfim, e na semana seguinte eu ia lá comprar, estava 5.000% maior o preço de vendas. Tá?
Bom, o que aconteceu? Né, ele não imaginava, né, penso eu. Existiam alguns concorrentes, né, que tinham que estavam ali em aprovação, em testes com outras drogas também para tratar a mesma questão. E aí, essas drogas foram aceleradas, foram aprovadas, né? A gente viu isso acontecer na pandemia, né? E aconteceu isso. Conclusão, as ações dessa empresa caíram e, além de ser demitido, ele foi preso por fraude aos acionistas, né? Esses dois casos eu resolvi trazer porque, para mim, eles mostram claramente uma falha ou na identificação, né? Ou na resposta aos riscos, né? E aqui são riscos ambientais e são riscos sociais, né? Porque quando você aumenta, né, um medicamento tão importante para tratar esse tipo de doença, você deixa de atender, né, muita gente que precisa dessa documentação, né? Enfim, nesses dois casos, não foram estratégias bem sucedidas, né? E saiu muito mais caro, né, para essas duas empresas, né? Então saiu muito mais caro no final das contas, né, do que se eles tivessem, enfim, respondido ou mitigado algumas desses riscos, tá? Bom, e agora voltando para a questão da moeda, falando agora dos eventos externos, né? O quanto os nossos negócios eles estão suscetíveis a tudo o que está acontecendo. Eu falei sobre o aumento da temperatura, né, na Terra. E é engraçado, porque quando eu falo de aumento de temperatura na Terra, apesar da gente estar passando por ondas de calor, né? Acho que agora as pessoas talvez estejam pensando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais. Parece que eu não tenho nada a ver com isso, o meu negócio não tem nada a ver com isso, né? Mas, na verdade, todo o negócio vai ser impactado com as mudanças climáticas. Nesse relatório do IPCC, ele traz ali alguns cenários, né? 1,5, 2, 3 graus, e ele traz alguns eventos. Então, quais são esses eventos, tá? São vários, tá? Mas alguns deles são inundações, né? Incêndios, secas, segurança alimentar, enfim, ele traz vários itens, né? E aí, com esses exemplos, né? Enfim, independente do negócio, sejam vocês de seguradoras ou não, acho que começa a ficar mais evidente, né, o quanto a gente é suscetível e a importância da gente considerar esses riscos no nosso planejamento estratégico e na gestão de riscos, tá? Então, né, a CPFL, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma matriz energética majoritariamente limpa, mas ela é muito dependente de hidrelétrica. Será que as hidrelétricas estão considerando no planejamento estratégico delas, né, o risco de uma crise hídrica? A gente já passou por isso aqui em São Paulo, né? Não foi fácil. Será que a gente está considerando num 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, o que vai acontecer? A gente está tomando iniciativas, né, para responder a estes riscos? A mesma questão do saneamento básico. Saneamento básico dependente das mesmas bacias hidrográficas, enfim. Será que o setor de saneamento básico está considerando esse risco? Está avaliando? Porque eu sei que nesse momento de crise hídrica foram feitas obras para desviar daqui e dali, mas no momento de seca e crise hídrica mais severa, não vai ter de onde desviar, né? Enfim. Então, é muito importante que a gente considere. E cada negócio e cada região vai ter um impacto, enfim, um tipo de risco, uma gravidade, enfim. Mas isso precisa ser considerado, tá? Quando a gente fala, enfim, de uma construção de estrada, enfim, a gente sempre precisa ficar atento a essas questões, tá? E eu sei que eu estou trazendo exemplos fora do setor de seguros, mas... mais ou menos, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente tem uma questão muito importante que é do mercado financeiro, que é justamente, né, estar envolvido com todos os setores da economia, né? Então, as seguradoras elas vão precificar e vão olhar empresas de diversos setores, né, de diversos segmentos. Então, é muito importante a gente estourar essa bolha de seguros e olhar o nosso cliente, olhar a questão da subscrição, entender o quanto os nossos clientes estão entendendo e mapeando esses riscos, sejam os riscos internos, quanto os riscos externos, tá? Então, aqui trazendo, né? E, enfim, para fechar um pouco essa minha fala, né? Já estou avançando um pouquinho, né? A Zurich publicou faz umas 3 semanas, né, um paper que fala sobre os desafios das empresas, isso globalmente, para alcançar o famoso net zero, né, que é aquelas reduções dos gases de efeito estufa. E esse paper entrevistou quase 700 CEOs, né,
por todo mundo. Aqui no Brasil, a gente teve um olhar, na América Latina foi só o México e o Brasil que tiveram uma abertura, né? E o que os CEOs trouxeram como desafio? CEOs de empresas brasileiras, né? Eles trouxeram 3 desafios para a gente alcançar o Net Zero. O primeiro deles é capacidade. O segundo deles é o dilema, o trade-off entre questões de curto prazo versus longo prazo. E o último é a questão do buy-in interno, né? Enfim, quando a gente vê a questão das capacidades e tudo mais, eu tenho escutado muito um termo, né, em alguns papers da McKinsey ou da Deloitte, que são os green skills, né? Enfim, que eles têm sido cada vez mais demandados, né? E aqui no Brasil eu acho que é um ponto, inclusive eu estava conversando com a Dani disso. O outro ponto, né, a gente, enfim, tem algumas questões como inflação ou outros temas, né, que a gente precisa olhar, né, de fato, né, traz escolhas, né, e priorização. Mas a questão do buy-in me chamou muito a atenção, né? E eu fiquei pensando, né, até por experiências de colegas ou até internas, que muitas vezes a gente precisa provar, né, internamente, e a questão econômica, às vezes, é muito importante. Então, só porque um risco não esteja impactando hoje o balanço das nossas empresas, sejam de seguradoras ou de outros setores, não significa que esse risco não exista. Tá? E com o aumento das mudanças climáticas, isso vai se tornar cada vez mais evidente. Tomar iniciativas hoje vai ser muito mais barato do que a gente tomar iniciativas mais para frente, quando a gente tiver, enfim, esses eventos, né, e essas crises, esses eventos mais catastróficos e tudo mais, que parece uma coisa do futuro, mas não muito, né, porque a gente atingiu em julho, né, o pré-colapso de 1,5 grau. Então a gente já está vivendo, a gente já tem vários casos, né, enfim, de todos esses eventos climáticos, então não é mais uma coisa futurológica, né? Então hoje já estão impactando de fato os nossos balanços, né? Mas esse é um ponto, tá? Então, o que eu queria, né, para finalizar aqui minha fala, né, não ser muito alarmista, né, ou apocalíptica, apesar da circular ser a 666, é uma fala que eu escutei de um filósofo que chama Carlos Piazza, né? Ele teve uma palestra lá na Zurich, ele fala muito sobre o futuro. E ele comentou o seguinte, que para um futuro extraordinário a gente precisa se concentrar num presente extraordinário. Tá? E é disso que a gente está precisando, tá? O mundo, enfim, não pode esperar que a gente organicamente, né, mude os nossos comportamentos para esse famoso net zero que eu comentei. Então, por isso que é muito importante as organizações se mexerem, o setor financeiro se mexer, tá? As políticas públicas e nós também como indivíduos, tá? Então é isso. Então vamos pensar no hoje, tomar decisões hoje, que além de, enfim, ter muito menos impacto, vai ser muito mais barato, pensando de um modo mais corporativo, ok? Obrigada, Natália. Eu queria passar a palavra agora para a Dani, que queria fazer um fechamento, e aí a gente pode começar um debate e passar também para perguntas. Na verdade, eu queria só complementar aqui, eu tenho uma história. No ano passado, eu falei sobre uma experiência que eu tive com a Zurich. E enquanto a Nath estava falando, me veio muito a desmistificação desse assunto para a pessoa física mesmo, sabe? Como é que eu vou falar isso para minha mãe? Como é que eu vou explicar para minha avó, não tem avó, mas minha mãe e meu pai, como é que eu vou explicar isso para eles? Eles não vão entender. Em 2008, entre 2008 e 2010, eu não vou lembrar muito bem, 2008 e 2010, não se falava muito disso, certo? Especialmente dentro das seguradoras, né? Das apólices de seguro. Eu estava dando aula, eu sou de Belo Horizonte, eu estava dando aula, na ocasião, para uma pós-graduação, sobre mudanças climáticas. Era a disciplina que eu estava dando, acho que, sei lá, um dia de semana à noite. De repente, essa tempestade ficou marcada em Belo Horizonte. De repente, o céu ficou laranja, as vidraças começaram a quebrar, foi uma coisa horrível. E aí o pessoal subiu e falou, Dani, corre, todo mundo tenta tirar o carro da rua. Quando eu cheguei, foi questão de segundos. Quando eu cheguei, meu carro tinha 6 meses que eu tinha comprado, meu seguro era Zurich, e o meu carro ele tinha dado a volta no quarteirão. Perda total. Todo mundo perdeu tudo. Isso devia ser mais ou menos umas 8 horas da noite, a gente só conseguiu chegar à rua
quase 1h da manhã, quando a água baixou. E aí tinha carro um em cima do outro, as lojas totalmente, enfim, arrasadas, né? As mercadorias na rua. De todos os alunos da pós e dos professores, a única que tinha na apólice do seguro a cobertura, né, contra, não lembro, ações climáticas, uma coisa assim. Oi? Eventos climáticos, uma coisa assim. Era a única. Eu fui a única naquela ocasião que consegui, né, ter reaver, né, o dano. Por que eu estou contando isso? Primeiro, eu acho que, se a gente for pensar, tudo isso que a gente está falando aqui vai muito no setor corporativo, vai muito no setor ao que isso vai impactar na valoração, principalmente de ações do meu negócio. Mas é mais do que isso, eu acho que parte de um propósito. Naquela época, não estou aqui fazendo propaganda da Zurich, mas eu acho que é importante a gente colocar que isso entra como um exemplo, né? A CPFL é minha cliente há mais de 20 anos, dentro, né, da avaliação de requisitos legais em nível federal, estadual, municipal, ou seja, isso é propósito. Não existe uma lei que te obriga a fazer um monitoramento de requisitos legais. Naquela época não existia uma lei onde você colocava nas apólices essa cobertura a esses riscos. E aí eu acho que é importante a gente pensar que a gente só vai conseguir fazer alguma mudança, né? Ou seja, aquele dano ali causou um dano social, mais do que ambiental, e a gente está falando aqui de mudanças climáticas, né, que foi a pauta que a Natália trouxe. Mais do que isso, existe um dano social, né? Isso aconteceu numa zona sul de Belo Horizonte, Savassi, mas as lojas que estavam lá, não necessariamente os donos eram da zona sul, né? Assim, não, lógico, né, gente, existem casos e casos, mas a pessoa perdeu tudo. E quem não tinha seguro? Quem não teve, né, a oportunidade que eu tive na ocasião? Eu tive a sorte naquele momento de ter escolhido uma seguradora e eu nem sabia que a minha apólice tinha isso. Para mim, 1h da manhã, quando eu vi meu carro boiando, eu tinha certeza que eu tinha perdido o meu bem, né? Então, o que eu concluo aqui é que não adianta a gente seguir com uma agenda se a alta direção, se a alta cúpula não tiver propósito. Se a alta cúpula não tiver propósito claro do que eu quero fazer com isso. Onde a empresa, né, eu acho que eu nunca ouvi tanto falar da palavra prosperidade dentro do mundo corporativo. É lei universal. Onde todos ganham, a empresa vai crescer, a empresa vai ganhar também. Então, eu acho que eu gosto muito, né, hoje, dentro do comitê, né, eu sou presidente do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. O propósito da Ambipar é regenerar o planeta. Estamos hoje em 49 países e a base é global. Precisamos definir qual é o nosso propósito e para onde a gente vai e quem são esses nossos parceiros. Ou seja, nesse momento onde eu me coloco aqui como uma pessoa física, que utilizo o produto, eu identifiquei naquele momento qual que era o propósito da Azur, que eu nem conhecia a Natália nesse momento, né? Ou seja, não se falava ainda de agenda de sustentabilidade, não se falava ainda de agenda ESG. Então, eu acho que a gente precisa entender quem é o nosso cliente. Então, nesse momento, eu poderia ser uma stakeholder aqui, sendo ouvida dentro da materialidade estratégica da Zurich, onde eu poderia declarar nessa materialidade dela o quanto eu fui beneficiada, não só nas questões ambientais, que ela já estava preocupada, mas nas questões sociais também. Haja vista que dentro de tudo isso tinha governança, considerando que lá na apólice estava muito bem descrito, ou seja, eu nem sabia disso. Ela não estava preocupada naquele momento o que o meu cliente vai achar. O que é certo, né? Ou seja, parte daí, então, uma postura com propósito dentro de uma governança clara, né? Se todos os negócios pensarem nisso, né? Ou seja, para a CPFL, ela não é um produto, né? Ela está vendendo qualidade de vida, né? Para Zurich, não é um produto, ele não está vendendo seguro. Eu estou lidando com despreocupação.
é completamente diferente. Então, a partir do momento que todas as organizações entenderem o que é realmente o seu produto e o que o seu produto pode mudar na vida da minha mãe, do meu pai, que não faz parte desse meio corporativo, aí sim, eu acho que a gente vai alcançar, sim, essa tal regeneração, não necessariamente na Agenda 2030, né, porque faltam aí 7 anos, mas eu tenho certeza que talvez até 2050 a gente consiga, né? Obrigada, Dani. Aquela história, né? Eu estava comentando no almoço hoje que o propósito ele gera o engajamento. Né? A partir do momento que você tem um propósito, que uma empresa tem um propósito, aquilo vai ser disseminado para a sociedade, para os colaboradores, e aquilo vai sendo disseminado para todo mundo. Né? Eu acho isso muito importante. Ana, você quer fazer um fechamento? Eu acho que é tão importante essa fala, porque assim, estamos todos nessa jornada. Assim como aconteceu, e aí trago o exemplo da Covid, assim, a gente tem visto, nós somos partícipes dessa jornada, né? A gente, quer dizer, hoje, de alguma forma, quando você fala em transição climática, hoje, países em desenvolvimento são os países que vão mais sofrer, né? Porque a gente precisaria do desenvolvimento, ou seja, você precisaria, né, de combustão, mas a gente não vai poder. E graças a Deus que a gente tem hoje soluções para isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue ainda pensar nessa transição, né? Ainda achar soluções para uma transição correta. Não temos dinheiro para pensar numa transição, né? Então a gente precisa daqueles que consumiram, né? Então assim, a gente está nessa história. E é o que eu acho, né? Tem muitas vezes que a gente vê realmente empresas que já trazem, né, em algum momento trouxe ali, já tinha ali o propósito, já tinha ali uma cobertura, mas você tem momentos que elas tomam outro rumo, né? Então eu acho que isso também é válido, né? Você está ali, você está numa rota e de repente você fala assim, poxa, talvez eu tivesse que agir diferente. E a gente teve isso com Covid, né, falando de propósito social, falando né, de uma agenda que muda, né, acho que, não sei quem acompanhou aqui, quem não é do setor, mas você tá com ruído, né? Tá bem? Tá. Nós temos o setor de seguros, o setor de seguro de vida não tinha cobertura para a pandemia. E aí tem o que a gente fala assim, nossa, mas isso não é justo. Assim, quando você pensa da forma como é criado, né, a precificação, você olha estatística, né, você olha eventos passados, né, você cria modelos matemáticos para você começar a pensar em como você vai precificar aquilo. Então, precificar eventos como pandemia é muito difícil. Então, normalmente, né, o que era ali no passado é que as coberturas de seguro de vida não cobriam pandemias. E quando aconteceu a Covid, né, as seguradoras se uniram e falaram o seguinte, nós vamos oferecer cobertura, mesmo para aqueles seguros que não tinham a cobertura. E assim, aí a gente fala até que a gente, enquanto setor, né, nem sempre divulga, assim, mais de 7 bilhões de reais. Até, né, esses números, acho que a última vez que a gente atualizou, acho que foi em junho ou julho, já foram pagos em termos de indenização por mortes, né, que foram originadas de Covid. Então você vê ali, quer dizer, você tinha ali um produto, uma cobertura específica e que talvez naquele momento não era o propósito que se queria. Você queria buscar algo mais, né? E esse algo mais foi realmente pensar, foi o seguinte, eu tenho uma função social, eu tenho que amparar uma população, né? Então assim, e o setor se uniu e realmente decidiram dar a cobertura. Então assim, você pode estar, né, enquanto negócio, na tua gestão né, na gestão dos seus negócios, na condução do teu, né, de como você está conduzindo a estratégia ali, existe a possibilidade de mudança de rota no meio do caminho que possa incorporar, né, propósito na tua estratégia. Acho que é sempre bom lembrar isso. Exato. E é legal, é outra coisa que é importante dizer, né? Além de construir história, isso aqui é vivo. É vivo.
Então, ao longo do tempo se altera, ao longo do tempo se modifica. Então, assim, a gente tem que estar atento e preparado, né? E aí, né, talvez aqui não falando assim, tem que ser realmente um novo skill vindo aí, né, para gestores de risco, né? Pensar assim, temos que estar atentos a tendências. A gente tem que estar com o olhar atento para tudo que está acontecendo. Porque esses riscos, eles se alteram, eles modificam. Né? Então, você tem ali ocorrências e ondas diferentes. Então, acho que isso é bem importante, né? Pegando aí um gancho no que vocês falaram. Obrigada, Ana. Eu queria abrir para perguntas, se alguém ficou com uma dúvida ou tem alguma contribuição até, né? Temos só 2 minutos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Por favor. Agora sim. Ah, não, ainda não. Boa tarde, pessoal. Acho que agora sim, né? Agora sim. Robson Menezes aqui da Ecoenergia. Primeiro um comentário para a Cristina. A gente também foi bastante abordado, especialmente nos últimos 2 anos, né, na colocação do risco, frente à agenda ESG da companhia, né, e principalmente no mercado internacional. Tá? Então é uma abordagem bastante ampla e a gente vem sentindo bastante essa necessidade. E aí uma pergunta para a Natália, né? Se hoje as seguradoras já estão precificando os clientes, né, frente à agenda ESG, às estratégias ESG dos clientes, né? Ou se é mais um balizador de apetite a risco para vocês, né? E se tem uma tendência disso incorporar o cálculo atuário, enfim, a colocação. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá, né? Eu não posso responder por todas elas, né? A Ana pode até complementar. Mas eu diria que hoje a gente ainda não está, né? Porque a gente está no momento ainda de identificação. Então, pronto. A gente está no momento, né, a Circular 666, ela está com 1 ano e a gente está ainda no momento de estudo de materialidade, a gente está identificando os riscos, né? Mas a gente, com certeza, né, estará mais para frente, né? Até porque a gente precisa de base de dados para fazer essas precificações, né? Eu não sou do time de underwriting, né? Mas eu sei que a gente ainda está num processo, tá, um pouco mais preliminar, para então a gente conseguir sim precificar. E aí vai ser um dos riscos, né? Um dos desafios, a precificação desses eventos, tá? O registro também nos nossos balanços, então a própria Circular fala, né, sobre o registro desses eventos nos nossos balanços, e aí a gente fica também o quanto essa inundação é normal ou o quanto ela veio pelo aumento da mudança, da temperatura, é uma questão da mudança climática, enfim. Então tem alguns desafios que a gente ainda vai enfrentar como setor, mas hoje eu posso falar que a gente ainda está num momento mais inicial desses riscos, tá? Diferente, né? Na verdade, o que a gente tem, né? E aí o que aconteceu com o marco regulatório? Eu já entendi, mas vamos, né? Qualquer coisa a gente fala depois, mas assim, a gente já está no marco regulatório. O setor de seguros ele é segmentado, então nós temos níveis de maturidade diferentes. Então, falando do relatório, até das informações que a gente recebe do setor, tá? Então, o relatório de sustentabilidade, ele trabalha ali com 74% de representatividade. Então, lembra que eu falei que era entre 50% e 60%? Então, assim, 55% hoje das empresas já adotam critérios ESG na sua subscrição, ou seja, na sua aceitação de risco. Agora, não é a totalidade. Então, você vai ter níveis diferentes de maturidade. Né? Então, por exemplo, as estrangeiras, normalmente, até aquelas que tinham compromisso aberto com o Net Zero, são signatárias do PSAI, então elas têm isso um pouco mais maduros.
Outro, por exemplo, novos entrantes, você tem um outro tipo de adoção desses critérios, tá? Mas assim, o que é importante dizer, a Circular 666, ela estabelece que você tenha que ter critérios ASG dentro da sua política de subscrição, tá? Mas ainda o mercado ainda está, é o que ela falou, né? Não são todas, mas a gente tem, né, esse nível de maturidade. Só para extrapolar um pouquinho mais, né? Na questão da subscrição, sim, né? Então, não sei se eu entendi errado a pergunta. Na subscrição a gente já tem, enfim, tem a política de sustentabilidade que já traz, enfim, uma infinidade de questões, né? Mas na precificação é ainda onde a gente tem que ainda evoluir um pouquinho, né? Mas pelo menos no caso interno nosso, tá? Mas obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Daniela, Natália, Ana Paula. Obrigada aqui pela presença e participação de todos. Infelizmente, tem muita coisa para falar, mas o tempo acabou. Obrigada, gente. Nós agradecemos a participação, Natália, Daniela, obrigado Ana Paula, obrigado Cristina. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltamos logo mais com o painel Risco de Crédito e Gestão Financeira. Fiquem ligados nos anúncios que nós vamos dar aqui na feira. Converse ali com os nossos patrocinadores, com os nossos expositores. Conheçam aí todas as oportunidades que eles trazem aí até vocês. Fiquem ligados nos anúncios e logo mais nós estamos de volta aqui no Auditório 3 com Risco de Crédito e Gestão Financeira. Bom café a todos.